Bom, vamos lá de novo. Mais uma vez tentando falar muitas coisas sem que pareça estranho. Hoje estou pensando sobre o ato de escolher, mas não o ato de fazer escolhas de modo assertivos para tentar mudar nossas vidas de modo geral. Escolhas de modo que possamos ser livres de escolhas, mudanças perante a sociedade que vivemos. Como dizia o filósofo Sartre, somos condenados a ser livres. Ele diz com isso que assim que nascemos, somos obrigados a ser livres e ter que viver com essas escolhas. Isso me aflige de um jeito estranho, como se eu sou fruto de escolhas que eu nem mesmo sei quais são. Esse foi um trechinho que eu escrevi para ver se vai ficar legal ou não, eu lendo como se fosse um prompt. Mas já vi que não vai ficar tão legal assim. Então, o velho e bom improviso / só eu falando besteira atrás de besteira. Mas o ato de escolher, de fazer escolha, ou de ser escolhido de alguma forma, tá me afligindo nesses tempos. Quando essa frase, somos condenados a ser livres, ela te impacta de uma forma que você para e reflete. Ser livre é uma condenação? Mas ele diz que nesse fato é que somos obrigados a ser livres, né? Então quer dizer que ele quer que você na verdade você não tem escolha, né? E isso não é ruim nem bom, no final das contas. Ele te diz que você vai ter que decidir por si mesmo. Não importa qual é o nível de lugar que você esteja, de família que você venha. Algum momento da sua vida você vai ter que fazer escolhas que vão te deixar de decidir qual caminho seguir, né? Com o que é que eu quero dizer isso? Que às vezes as escolhas ela te deixa perdido, no sentido que a gente sempre acha que escolheu o certo, ou tende a achar que a gente escolheu o certo. Só que se a gente volta e vê a escolha que a gente não fez, talvez o nosso imaginário possa nos enganar, sabe? Ele vai dizer que aquilo talvez seria o melhor pra gente. Mas isso é um mal nosso, de achar sempre que a grama do vizinho é melhor, que se eu não tivesse escolhido o A, o B seria bem melhor, ou se eu escolhesse B, né? E assim vai. E é estranho porque a gente só se liga nessas decisões, nessas escolhas, nesses caminhos, quando são coisas realmente relevantes, assim. Relevantes eu não digo no lado que nos afeta mais, sabe? Lado financeiro, lado familiar, lado de amigos, lado relacionamentos. São essas coisas que estão em volta da gente, né? A maioria das pessoas. Essas são as coisas mais relevantes hoje em dia, né? E a gente só enxerga essas escolhas maiores de valores, assim, nessas decisões, né? Se eu tivesse escolhido X trabalho, se eu tivesse escolhido X pessoa, se eu não tivesse brigado com X pessoa, sabe? Só que a gente não para e pensa que todos os dias, todo momento, fazemos escolhas, entendeu? Pode ser elas insignificante ou não, depende do seu ponto de vista, sabe? A partir do momento que você acorda, o primeiro ato já que você vai fazer assim que você acorda, já é uma escolha que pode definir seu dia. E aqui eu não tô falando de coach, de nada, só tô
tentando passar a experiência que você tem a partir da primeira escolha que você faz assim que você acorda, sabe? Não e tem que tirar o fato da noite anterior, sabe? Porque com elas também carregam escolhas que você fez pra você estar dormindo em tal lugar, sabe? E acordar naquele horário, naquele ambiente específico, vamos supor. Só o fato de você acordar em um horário já é uma escolha que talvez que você não estava prevendo, sabe? Que não coube a você escolher, dependendo da situação, né? Mas o primeiro ato que você faz, assim que você acorda, por exemplo, se é o primeiro ato, você pega o celular, seu dia pode ser totalmente diferente, sabe? Infelizmente a gente tá fadado a ter esse hábito, sabe? Eu sou muito refém disso. A primeira coisa que eu faço é pegar o celular e geralmente é por causa do alarme. Porque o CLT é triste. E aí a gente acaba pegando o celular. E aí acaba acordando, indo tomar um banho, ou alguns indo tomar café, ou sei lá, se olhar no espelho, se arrumar pra alguma coisa, pro trabalho, pra sair, pra não sei o que. A primeira escolha que você faz no dia vai definir mais ou menos como que você vai agir, sabe? Tá, eu vou usar qual camisa hoje, eu vou usar qual tênis hoje, qual calça, sabe? Vou tomar café da manhã, não vou tomar café da manhã, sabe? Porque são essas pequenas coisas que a gente não dá valor, né? Ah, mas se eu for de moto, se eu for de carro, se eu for a pé, se eu for, sabe, de transporte. E são essas coisas que tá mais no dia a dia, que a gente vai fazer isso todos os dias até a nossa morte. Que são escolhas que a gente não pra refletir, sabe? Será que eu comprar uma cama melhor vai ser mais benefícios pra eu dormir melhor, sabe? Pra eu ter uma qualidade de sono, pra eu acordar mais disposto, sabe? Ao invés de eu comprar um carro que, enfim, vai me dar um certo prazer, vai dar um meio de me locomover, sabe? Não um carro como prazer, né? Como hobby, não tô tirando essa parte. Tô falando carro como uso pessoal ou um modo de ostentar, mas eu quero falar de ostentar no sentido eu conseguir, sabe? Essa é uma escolha. Pô, eu consigo comprar um carro? Beleza. É uma escolha que eu posso fazer. Comprei um carro. O carro vai me servir, ele vai ser útil pra mim. Ou eu simplesmente gosto de um carro, sabe? Eu tô no momento pra fazer isso. Mas é um momento que você vai falar, pô, quanto tempo eu passo no carro, sabe? Passo mais de 8 horas no carro? Não? Sim, sabe? Provavelmente você passa 8 horas ou 6 horas, né? Depende da situação. Na cama, sabe? E aí, como eu tava falando, se você escolhe, por exemplo, um carro, você vai passar, é que depende de onde você mora, qual trabalho você tem, né? Ou se trabalha em casa, depende de como você vai lidar com isso, mas se você passar menos de 2 horas no carro, será que a melhor escolha, se você não tem um carro, né? Se você ou tem um carro que é um carro melhor, tal, você tem todo esse direito de escolha, né? Como a gente tava falando. Mas será que essa escolha você tá tomando porque você quer ter essa escolha, sabe? De ter um melhor carro, ou seria melhor você ter uma melhor câmera porque você vai passar mais tempo na cama do que no carro, né? E
essas são as escolhas que a gente acaba não optando, né? Você acaba se dando valor em certas coisas que talvez não sejam tão relevantes assim, né? Claro, para você pode ser super relevante, né? Não é isso que eu quero dizer, assim, no sentido. Porém, a gente se deixa levar por instintos e sentimentos e prazeres e escolhas que talvez, se a gente demorasse um pouco mais, a gente pensaria sobre tais coisas, sabe? E o ato de escolher, ela vem muito dessa necessidade de ter, de satisfazer, sabe? De ser alguém que você talvez não seja, sabe? Porque quando a gente olha pra dentro da gente, né? Talvez aquilo que a gente gosta ou que a gente acha que a gente são fruto de coisas e coisas materiais, coisas que não agrega o seu eu em si. E são escolhas que talvez nem você saiba que escolheu aquilo por muitas coisas, sabe? Por exemplo, se você sair pra ir no shopping assistir um filme, você está sendo bombardeado por propaganda, marketing, mensagem subliminar, sabe? De você precisa daquilo, você tem que ser aquilo, você sabe? Você tem que comer aquilo, ou você tem que ter aquilo, porque senão, se você não tiver aquilo, você não está inserido no meio da sociedade, que todas as outras pessoas escolheram aquilo. Um exemplo bem vívido que a gente tá tendo, já passou, né? Um pouco, mas geralmente já volta a outra tendência. São esses memes do Morango do Amor, Labubu, que eu nem fazia ideia o que era, mas soou como velho pra caralho, né? Mas eu não tava entendendo o que era Labubu, mas era simplesmente um chaveirinho com um bichinho. Como se fosse aqueles macaquinhos daquela bolsa, que eu esqueci o nome, sabe? E que mais que tem? Rancho do Carlinhos Maia. São coisas que provavelmente se você tá na internet, você não é um monja budista do Tibete, sei lá. Você tá inércia a toda essa doideira que é a internet. Algum momento você viu isso, sabe? Algum momento você, pelo menos alguém te falou sobre isso, né? E tá tudo bem, tipo, no sentido essas coisas são passageiras, são momentâneas, são febre de um grupo, né, de certas pessoas e é normal, tá ligado? E são escolhas que elas escolheram dar importância pra esses fatores, sabe? Não que um morango do amor não seja gostoso, ou um labubu pra uma criança, ou pra, né? Falo pra criança porque, né? Mas se alguém gostar de labubu, não tem problema você não gostar. Tipo, não tem problema você gostar de labubu, sabe? Só que tem pessoas que pegam isso como padrão e convivem com isso como se fosse a realidade em si. Se torna a sua personalidade, sabe? Essas escolhas talvez que ela nem queria. Às vezes ela nem queria comer um morango do amor, só queria um brigadeiro, um morango com calda de chocolate normal, sabe? Aí ela viu, por algum motivo, alguém comendo esse morango do amor. Ela falou, não, eu preciso provar esse morango do amor, porque senão minha vida vai ser infeliz. Eu tô exagerando aqui, né? Mas é pra gente parar pra pensar um pouco e refletir sobre as escolhas que tomamos, né? Esse tema é sobre escolhas, eu tô falando muito de escolhas, pode ser chato, mas só pra gente ficar voltando nesse assunto, né? E... enfim, sabe... aí a pessoa nem sabe por que tá comendo aquele morango do amor, sabe? Às vezes nem gostou do morango do amor, porque é muito doce, não sei, eu nunca provei também, mas falam que é muito doce. E... às vezes ela só queria um chocolatinho, uma comida no final do dia, né? Pra dar uma alegradinha, pra dar uma dosezinha de dopamina. Aquela sensação boa que o açúcar traz, né?
Mas fomos tão bombardeados por essa escolha, de novo escolha, de que o Morango do Amor, tô usando o Morango do Amor, que tá bem recente na nossa cabeça, pelo menos na minha, no período que eu tô gravando isso, que faz com que você ache que aquela escolha é a melhor no momento, sabe? Que aquela escolha te define como pessoa. É isso que eu quero, é esse ponto que eu quero chegar, sabe? São escolhas que talvez você nem pensaria em fazê-las, sabe? Mas por uma razão, um grupo social, por grupo econômico, por estar inserido no meio da internet, enfim, de amizades, de trabalho, enfim, você se vê na obrigação, né, de escolher aquilo como uma personalidade sua, né? Não porque agora eu só como Morango do Amor, só compro Labubu, sei lá, sabe, essas coisas. Bob Goods também entrou nessa vibe, né? E a gente sempre teve isso, né? A gente sempre vai ter isso. Essas escolhas que a gente adota como a nossa personalidade, né? Como o nosso eu, elas escondem uma máscara, né? Como eu acho que eu já falei, eu não sei se eu já falei em algum podcast, provavelmente já, que somos personas, né? Igual nos teatros grego, né? Grego-romano, sei lá. As personas eram as máscaras, né? Aquelas máscaras que eles usavam para criar um personagem, né? A persona, a palavra, né, vem dessa ideia, né? Vem desse conhecimento, não sei a palavra, e etimologia, é isso? Não sei. Vem disso, a persona, né? Você criar uma personalidade de cada ambiente. Eu, no meu mais ignorante saber das coisas, não vejo isso como um malefício, você saber se inserir num lugar, sabe? Eu, por exemplo, na minha visão, tá? Você tem que saber fazer escolhas na hora de falar, na hora do que você tá trabalhando, na hora que você tá com seus amigos, na hora que você estiver se relacionando, na hora que você estiver, sei lá, no semáforo, sabe? Eu acho que algumas personas, elas têm que vir à tona, assim. Só que algumas personas, elas têm que carregar o seu eu, né? O seu eu interno. Porque tem muitas pessoas, eu acho que eu posso me incluir nisso, que às vezes esquece quem você realmente é, ou deixa de ser por só alimentar essas personas, sabe? No trabalho eu tenho que ser assim, com meus amigos tem que ser assim, sei lá, com a minha família tem que ser assado, sabe? Deixamos o nosso ser, né, que é o mais importante de tudo, de lado. E isso é perigoso porque você se acaba se perdendo, você acaba se vivendo infeliz, de certo modo, né? Porque você não tá sendo você mesmo autenticamente, né? Você tá fazendo escolhas que talvez você não queria, mas aquelas escolhas talvez que você ponderou que seriam as melhores, né? Para aquele tipo de ambiente que você tá. E aí acaba que você acaba ficando infeliz, né? E acaba se perdendo, se justificando por muitas coisas que você fez, deixando de fazer outras, né? E aí quando você se compara ou olha pro vizinho, que a grama sempre vai ser mais verde, aquela escolha no passado que você fez para criar uma persona ou para almejar algum objetivo que você queria, você enxerga que talvez aquela seria a melhor escolha, né, a se fazer, não essa que você está trilhando agora. Só que isso é um mal, né, que você se toma para si, porque o passado a gente não pode mudar e o futuro a gente é incerto, sabe? O momento mais certo que a gente pode viver é o agora. O agora é a decisão mais certa que você tem que viver, sabe? E como que vai definir isso? Você não tem como saber. E nunca vai ter como saber. Você pode ter uma previsão,
um querer de saber das coisas, né? Mas a certeza você nunca vai ter. E a melhor decisão que você pode ter agora, a melhor escolha que você pode ter agora é viver o que você escolheu hoje. Saber admirar as pequenas coisas que você escolheu hoje, sabe? Sem barreiras, sem personas, sem julgamentos, né? Sabendo se controlar no seu ambiente que você quer, tá? No sentido de ser você, de você se encontrar dentro dessa casca talvez que você criou, porque te jogaram escolhas que talvez você não queria ter feito, mas naquela situação foi a melhor decisão que você tomou, ou não também. As decisões que tomamos às vezes não é a mais certa e nunca pode ser a mais errada, sabe? Somos um poço de incertezas, inseguranças, né? E saber escolher é muito difícil. É fácil falar, tome a melhor decisão, não haja como impulsivamente, né? Não haja com sentimentos, não haja por impulso. Mas isso é fácil falar da boca para fora, né? O difícil é você sentar e saber o que você quer, te enxergar do primeiro modo, né? Saber quem você é, isso que é o mais importante. Porque talvez essas escolhas não são você. Você pegou essas questões para si, para tentar assim colocar em um grupo, né? E talvez não seja você. Eu tô enfatizando isso porque tá na minha cabeça martelando isso bastante. Que tentar se encontrar é a melhor forma para se sentir bem, fazer a melhor escolha para ser feliz, né? Para mim a felicidade ela não é um estado. Você não está feliz, você, né? Como eu posso dizer assim de modo claro, você não está feliz, você se sinta feliz, sabe? E como eu sempre repito e vou repetir acho que até o dia que eu for me de F, o sentimento de felicidade ou tristeza, ela tem que ser comparativa no sentido não comparativa com os outros, né? Isso é malefício. Comparativa com si mesmo no sentido, naquele dia eu tava triste, naquele dia eu tava feliz. E tá tudo certo, a gente vai se sentir assim mesmo. Todo mundo sempre tem um pico ou uma dose de felicidade ou tristeza na vida. E sempre vai ser assim, é aquela montanha russa. Sempre você indo pro alto, você tá só esperando a queda. Infelizmente é assim, sabe? E quando a gente joga pra isso, parece que é triste. Fala, pô, eu vou ter momentos muito felizes, mas eu vou também ter momentos muito tristes. Provavelmente sim, cara. Provavelmente sim. Porque quando você tá com um parâmetro muito alto lá em cima, quando você cai, ou, né, pra você é uma queda muito grande, mas pode ser uma queda mínima. Isso só vai depender de você, sabe? De como você vai lidar com isso. Ainda assim vai ser uma queda, sabe? Porque você tava naquele alto, daquele pico de dopamina, de felicidade, né, de tal. E aí acontece alguma coisa que você não tava prevendo, ou uma escolha que você tomou que você não queria, né? Uma escolha que você não tava prevista. E aí vem a tristeza, né? Vem o desapontamento, vem o sentido que não é aquilo que eu queria, né? Fora do controle, tudo que sai do controle, né? Ele te deixa nesse sentimento. Mas a vida, la vidita, é assim, cara. E tomar escolhas
pensando só assertivamente, de modo que você esteja bem com aquilo, talvez não é a melhor escolha, né? Mas o que eu quero dizer com isso, também não sei. Só é engraçado você olhar pra trás, né? E ver quais são as escolhas que te trouxe até aqui, né? E isso eu te falo não de modo positivo ou negativo, é só um livro que a gente volta a ler, né? É um capítulo de uma série que a gente volta e fala, putz, aquele dia foi interessante. Se eu não tivesse tomado X caminho, eu não estaria provavelmente aqui falando agora. É muito bom debater sobre isso, porque a gente acaba recordando de certas coisas, né? Que algumas são boas, outras são ruins, mas são normal. Isso que te torna você, né? Essas escolhas te tornam você de qualquer forma, elas sendo boas ou não, né? Elas sendo tomadas por você ou não, isso te transforma no ser que você é agora, né? E uma coisa que é difícil, mas eu sempre tento passar também, é que o tempo, às vezes, eu sempre falo que o tempo cura tudo, né? E de verdade, ele cura e destrói também. Porque o tempo, ele não é uma medida de só de passar das coisas, né? Ele é o tudo e o todo ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente deixar a mão do tempo não é a melhor escolha. Às vezes a gente tem que ir lá e fazer as coisas, né? Bom, dito isso, não sei pra onde eu vou com essas filosofadas, mas é isso, galerinha. Muito obrigado por ouvir. É nóis.